Capítulo 4, versículo 8 diz assim, 8 em diante. Outrora, porém, outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos, guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Eu quero apenas colocar em relevo aqui, inicialmente, o versículo 8, que acaba gerando uma certa dificuldade de compreensão, quando diz assim, outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. E olha que está a complexidade dessa porção. O primeiro problema é que uma vez que o apóstolo Paulo, atenção, está se referindo aqui aos crentes da Galácia, então nós temos aqui a ideia de que ele esteja se referindo às pessoas que outrora eram gentílicas, porque os da Galácia, teoricamente falando, eram gentios, não eram os judeus. A Galácia era uma região, né, com várias cidades gentílicas. Então o primeiro momento é esse, em que ele está se referindo a um grupo de pessoas que não são os hebreus. Ora, mas de repente ele diz o seguinte, no versículo 9, mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, que quereis, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. E aqui é que gera o maior problema, porque como poderia o apóstolo Paulo se dirigir aos gentios, que não eram hebreus, os irmãos entendem que há uma diferença? Dizendo que esses gentios estavam voltando, então, aos rudimentos de um calendário judaico. Guardais dias, meses, tempos e anos, é uma referência ao calendário das festas judaicas, que o texto aqui de Gálatas chama de rudimentos do mundo. E os irmãos, então, ainda fizeram a relação com o início do capítulo 4, quando diz no versículo 3, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Então o que o apóstolo Paulo chama aqui de rudimento é a revelação da vontade de Deus lá do Antigo Testamento, ainda em forma de sombras e figuras. E aí então nós criamos aqui um certo problema. Primeiro, os irmãos da Galácia, outrora, a pergunta é essa, eles viviam esses rudimentos? Segundo, se serviam a esses rudimentos, por que no versículo 8 diz, outrora, porém, não conhecendo a Deus? Ou seja, ele acabara de dizer que os irmãos da Galácia, outrora, não conheciam a Deus, o que dá a ideia de que eles fossem pagãos, o que é fortalecido com a ideia, servíeis a deuses que por natureza não o são. Então eles eram pagãos, servindo a divindades criadas ou pela imaginação dos homens, ou então divindades espirituais que se mostraram e se revelaram como Deus ou como deuses, mas que efetivamente não é o Deus verdadeiro. Só que agora é dito que eles voltavam aos rudimentos, porque quem volta já esteve outrora lá. Você não pode voltar para um lugar de onde você nunca veio, ou de onde você nunca saiu. Só se volta para o lugar de onde saiu. Então gera essa certa dificuldade aqui de entendimento. E como toda a carta de Paulo aos Gálatas tem um ponto de fuga, ou seja, em toda a carta o apóstolo Paulo vai estar trabalhando insistentemente em relação à lei. E não é a lei dos pagãos, é a lei dos 10 mandamentos, são as leis civis, as leis cerimoniais, a lei moral de Deus, como um todo, um conjunto levítico, um conjunto de leis. Então Paulo em Gálatas vai tratar acerca do problema da lei. Só que a questão é, mas os gentios não tinham o problema da lei, ou tinham? Mas o que vai justificar tudo isso aqui é que fala aqui de uns certos judaizantes, de uns certos falsos irmãos, que agora, saindo de Jerusalém, ia
entrando em todas as igrejas gentílicas, ensinando os gentios a prática da lei.